criação, quando ele cria os animais da terra, essas leis estão embutidas na própria criação que o Eterno fez. E, entretanto, essas leis não ganham destaque aqui nos seus aspectos minorados, né, nos seus detalhes. O Eterno apenas revela aqui na Escritura, que Deus fez assim, quando ele dá ordem aos exércitos dos céus que sejam feitos, e assim se faz. Os céus, quando o Eterno dá orientação, dá ordem sobre a terra, produzam animais conforme a sua espécie. E antes da produção, de ordenar a terra produzir os animais, ordena que a terra produza relva, espécimes de relvas diferentes de toda sorte, sementeira, árvores de fruto, árvores de raiz, enfim, dá toda essa carga de orientação, de ordem, de criação anterior. O homem é o último elemento dessa criação de Deus. Só depois que a casa está plenamente em ordem, pronta para receber habitante, é que o Eterno se incumbe do processo de criação do homem e o coloca nessa casa plenamente pronta para ser habitada, né? E as ordens que ele dá a partir daí são as ordens que nós lemos aqui e vamos continuar lendo nos encontros posteriores. Eu preciso desse óculos aqui. Isso aqui não... Nossa Deus. Alguém? Os janeiros passam, né, meu amor? O Gênesis 3, versículos 6 ao 7. Já que nós mencionamos um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre isso, aí a gente vai ver um momento terrível. Nós vimos que o homem foi criado perfeito, que Deus deu capacidade plena a esse homem. Veja bem, só um recapitulado breve aqui, né? Deus traz todos os animais que houvera criado para o Adão, no versículo anterior, no texto anterior que nós lemos, né? Para ver como que o Adão chamaria a esses animais. E a tudo que Adão chamou, isso foi o seu nome. Então, por que nós chamamos hoje elefante de elefante? É porque alguém bateu com a cabeça? Não, eu tava aí falando isso, eu falando pra você, ué, eu tava vendo gato lá, mas será que deu o nome de gato? Por que deu o nome de gato? Por que deu o nome de cachorro? Entendeu? Como é que inventaram esse nome e deram pra eles? Assim? Então, quem dá o nome a toda criatura foi o Adão, nosso... nosso pai lá no princípio, né? O Adão... Esse nome já veio bem da época? Não é bem da época. Não é bem da época, é lá do Éden, é do princípio, literalmente. É de lá. É de lá. Né? Então esse nome é bem... Não é nada novo, não. Agora, especialmente aqui uma fala para a turma da internet, que com certeza lá depois vai aparecer alguns comentários sobre isso. Naturalmente, a gente não quer fechar aqui, como já fiz uma observação antes, nas questões ligadas à tradução, né? Porque cada idioma tem suas particularidades. E qualquer que se debruce para fazer um papel de tradução, qualquer, né? Falo por experiência própria, não sou nenhum longe, tá? Desejo sim, mas longe de mim ser aquele multilingüe, né? Ser aquele poliglota, tá longe, mas tá muito longe. Mas eu não deixo de pesquisar a respeito, e aquilo que eu puder dar um pitacozinho no idioma de quem quer que seja, eu estou lá tentando compreender sim o que o sujeito está falando, e no que depender de mim eu vou compreender, vou estudar sim até compreender o que ele está falando. Então, como você falou do gato aqui, a gente pode até fazer uma busca da perspectiva da etimologia para ver retroativamente
até onde a gente consegue voltar no tempo e tentar verificar o máximo da ancestralidade desse vocábulo. Mas, de um modo geral, o que é a afirmação nossa aqui é que, de um modo geral, o nome dos espécimes, todos sobre a terra, quem dá é o Adão. E eu faço isso especialmente para chamar a atenção sobre a capacidade intelectual desse camarada. Era um cara, assim... Então ele viveu... Ele era o cara, entendeu? Então viveu muito tempo. Viveu, claro que Mas viveu. esses nomes foram dados no Éden. No princípio, lá no Éden. Pois é. Lá no Éden, lá no princípio. Muito tempo. Assim, 930, né? ele viveu 900 e um pouquinho lá, não recordo exatamente a fração. Mas viveu quase, olha, quase 1 milênio, camarada, mais de 900 anos aí. Todos os animais são muitos animais. Não, Mas foi no tudo Éden. isso aconteceu lá no Éden. Não foi no dia a dia dele, não. Estando Foi lá no lá Éden, no Éden. a palavra não diz que, quando a gente leu, né? Que Adão, levou o Criador, Adão, na presença dos animais, para que ele desse nome a todos, répteis, aves, tudo. Isso aconteceu no momento que ele estava no Éden ainda com o Criador. Isso mostra a inteligência que o Criador deu ao homem. E isso Adão ainda não havia pecado, né? Adão estava pleno com a sua inteligência ali. E ele teve essa capacidade que o Criador, né, claro, deu para ele, dele conseguir, que a gente, hoje, nós, pensando na nossa mente, né, tipo, como conseguiria? Não conseguimos, às vezes, guardar, né, números de telefone, alguns, né? Então, pensa aí, de pegar e colocar nome a todos os animais, répteis, aves, tudo, né? Tudo. Doméstico. Tudo. Então, você consegue perceber como este homem, criado pelo Criador ali, o Adão, foi dotado de um intelecto, assim, realmente só mesmo o Criador para fazer isso. Perfeito. Para dar a ele, perfeito. Porque não é né? só um passarinho tal. O homem perfeito. Né? De cada espécime tem suas variantes. Mas e esses trem de nome científico? Hã? Nome científico. Tipo assim, formiga é formiga, mas tem um nome científico todo doido. Nome científico, o que a gente vai chamar de nome científico hoje talvez seja o que mais se aproxime do nome que verdadeiramente foi dado lá na origem. O que supõe-se remeter a isso lá atrás. Então, O o que verdadeiro supõe? nome seria aquele nome científico. Aí o homem que tiver na tradução, mas nós colocou formiga, mas o nome da formiga no tempo de Adão era aquele nome Que trem doido. cabuloso lá, né? Ele quer fazer a pesquisa Tem aqui do muitas vocábulo desse plantas que aqui? tem esse exatamente. Vou ter uma planta mesmo que ela Tiga, chama né? Zamioculcas. É o nome dela científico. E aí a gente chama de brilhante. Né? Então, realmente tem isso. Mas o que nós queremos realmente chamar a atenção É para a capacidade que o homem tinha, que ele recebeu direto de Deus. Esse homem lá no princípio, né? Capacidade plena. Primeiro ele conversava com Deus todos os dias. Todos os dias. Essa interação. E aí também vai essa instrução, que a sua pergunta também remete para isso, né? Antes da Bíblia, como é que o homem vivia? Como? As orientações de Deus, as leis de Deus, como que vivia? Ora, Deus conversava com o homem todos os dias, pela viração do dia. Não é isso que nós lemos aqui? Deixa eu ver o texto, gente. Editora. O que afastou o homem de Deus foi o pecado, né? do pecado. Porque todos os dias ele conversava, aí quando entrou o pecado, ele afastou. Houve essa separação. Então, vamos lá, fazer a posição que eu estou pensando aqui. Então, na época, o Brasil foi descoberto. Aqui no Brasil, os índios já moravam aqui. Né? Então, os índios já sabiam o nome dos animais. O nome das aves e o nome das frutas, né? Não? Quando você fala Porque de... quando o Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, as aves chamavam pau-brasil. Então já tinha um nome, não era? Quando você pensa... Não, é só... Quem foi dado no pau-brasil? Aí já veio o pau-brasil. Aí ele procurou, né? Né? Bem,
Bem, tudo que há sobre a terra, nada passa de liso. Né? Deus cria o habitat, Deus cria a terra. Entrega a essa terra criada, essa casa aí, né, que nós chamamos hoje de terra, planeta Terra, enfim, entrega para o homem. Quem é esse homem? Adão. Né? Esse Adão teve mais de 900 anos para viver nessa terra. Alguns podem imaginar que o Adão viveu ali só na região do Oriente, só na Mesopotâmia, só talvez no Oriente Próximo, no Oriente Médio, só naquela região ali. Bem, eu prefiro supor, talvez, acreditar, talvez, que o Adão ele tenha sido um camarada bem inteligente, que mais ou menos como eu, gosta muito de viajar. E eu acho que ele não ficou muito paradão, não. Sabe? Eu acho que ele andou muito. Ficou só que paraíso, né? Só que o galo que tinha ave, do pecado. A gente vai chegar nesse ponto em que ele será. E aí, exatamente, aí é que toca essa grande exploração dele. A princípio, ele esteve no jardim. A princípio, vamos ler o versículo. Bem, ora, eu não acredito que ele fosse... A pergunta, talvez os irmãos aí da internet não tenham ouvido. Será que tinha limitação mesmo? Será que o jardim era grande? É a pergunta que nós... Não, mas aí tem uma coisa. Igual Deus falou, não come dessa fruta. Então, Adão viu a fruta que não era aquela fruta. Nós vamos ler aqui. Ele não pode ter pecado, é que já Jesus falou, não, tinha vários pés de maçã, entendeu? Então, naquele local... vocês ouviram, é a maçã, né? Será que foi maçã? Estão falando que é maçã mesmo, lá eles falam que é maçã. Não, fala o fruto. Fala a fruta. Assim... Não comer desse fruto. O fruto não fala maçã. Então, não andar, então, assim, né, aí... Vamos ler. Mas será que tinha, tipo, limitação? Então, tem as duas discussões aqui. Olha os irmãos aí, ó. Eu sei que tem muito especialista que vai comentar depois aqui. Os nossos queridos irmãos aí, doutores em Bíblia e tudo mais. Então, vocês vão responder essas perguntas aqui que fogem à minha rasa capacidade de compreensão. Será que haviam... Como é que é a pergunta? Será que haviam limites estabelecidos para o jardim? No Éden? Tem muito mistério. Se fosse barreira. Eu tenho a minha ideia a respeito, né? Lê o texto novamente, 19. Acho que mais fácil Vamos lá. Só um recapitulado aqui em cima das suas últimas... Fecha aqui, por favor. Não, só por... Tá um barulhão, não sei se os irmãos estão... Mas aqui está incomodando já um pouco. Barulhão externo. Então, só para recapitular, para voltar nessa questão que nós colocamos agora há pouco. 19. Havendo, pois, Yahweh Elohim, formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para ver como este lhes chamaria. Então, esse é o registro que mostra que depois de haver criado tudo, os trouxe. Percebe que ele fala desse todo aí? Refere-se às demais coisas e depois de havê-los, né? Os trouxe, né? Olha só, havendo, pois, Yahweh Elohim, formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para ver como... Cadê? Onde que é? Para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente,
isso foi o seu nome. Alguns irmãos podem achar que isso aqui é em extremo absurdo, e para quem achar que para quem achar que é em extremo absurdo, eu peço só para pensar um pouco numa outra cena um pouco mais adiante, quando por ocasião do dilúvio, já no início, sim, ou antes do dilúvio, o Eterno traz todos os animais de onde quer que eles estivessem e os leva até Noé para que esses animais entrassem na arca e fossem poupados do processo do dilúvio. Então pode parecer grandioso ao extremo, mas a gente está falando de uma ação do Deus que cria absolutamente tudo, do nada. Então o que é trazer todas essas criaturas para esse homem, nominá-las? Isso parece alguma coisa grande? Com certeza, para eu mesmo, para você, para qualquer de nós, ou para os irmãos que estão aí também vendo, seguramente para qualquer de nós isso será algo inimaginável, de tão grandioso que será. Entretanto, a gente está falando do Criador dos céus e da terra. Então, o que é isso para ele? Nada. Né? E os trazendo para o Adão, ele o fez para ver como que Adão daria o nome, qual o nome que Adão lhes daria. E por que ele faz isso? Cabe a gente cogitar um pouco aqui, arrazoar um pouco a esse respeito. Por que razão? Existe um porquê para isso? É natural que existe. Porque o Adão é o governante dessa casa. A autoridade sobre essa casa é dada para esse sujeito. E, naturalmente, esse sujeito que é o governante precisa conhecer o que tem no seu reino. É ele quem reina sobre essa terra. É ele quem governa sobre essa terra. O governo é dado para o homem. É ele que comanda. Como que ele vai comandar se ele não sabe nem o que tem a seu comando? Então, tudo tem um porquê. Entende? Você falou, mas Deus conversava com ele dia a dia, então já dava a solução para ele. Sem a menor dúvida. O carinho de um de Deus falava com ele. No versículo seguinte, olha cá, sequência, né? O 20. E Adão pôs os nomes, presta atenção, olha só. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Não é brinquedo não, senhor. É todo animal do campo. E aí a observação, porque a nossa leitura foi só até aqui, né? Foi solicitada até aqui. Mas como tu leste o demais do versículo, a parte B do versículo, é só depois daí que vem a menção da mulher. Até esse ponto, não havia a mulher, não havia a Eva. Isso tudo se resolve com o homem. É o homem sobre a terra. É o Criador e o homem. Até esse ponto da história. Agora, havendo o Adão dado nome a todos os espécimes, e vendo todos os espécimes com os seus determinados clãs, com os seus grupos, né, familiares de todas os tipos lá, os espécimes, as raças, enfim. O homem estava só, era só o Adão. Pode falar. Uma colocação aqui que até o Márcio falou aí, mas quem deu o nome ao gato? Agora, lendo o texto aqui, nós devemos observar que fala o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, A princípio, pelo texto, diz que ele deu nome aos animais do campo, ou seja, os que vivem no campo, e a aves dos céus. E depois diz, lá no 20, e ele pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Não há colocação sobre o animal doméstico, Porque não tem um texto que diz sobre
A formação. O gato pode ver que já era um animal na época. Tem a formação dos animais selvagens. Quando o Criador está formando, enchendo a terra, ele fala: produza animais selvagens, produza animais, povoem a terra. E tem um momento que fala dos animais domésticos. Não, tá tudo inserido aqui. Tem, assim. Tá tudo inserido aqui. Apenas a forma de expressão, veja bem. E pra árvore? Veja Eu acho bem. que já existia o cachorro e o gato. Veja bem. Só Não, que não especificava. Não, não, quando todo- o Criador encheu a todo terra, animal. ele fez tudo. Animais Todo animal. selvagens e animais Agora eu domésticos. falo você. O Adão andou muito tempo e viveu muitos anos. são mais de 900 e... Ele conheceu muitos territórios. Então aí os gatos já. Tipo assim, né? Vamos falar, né? Já existiam. Aham. Você pode abrir, agora já parou lá. Sem... Não, Isaac foi nada. Bexiga. Não ouviu, não. Isaac falou. Tá aqui, né? Vamos encerrar. Então vamos... Vamos encerrar. Vamos encerrar? Vou esquentar aqui. Então, amados, nós vamos dar uma pausa por aqui, seguimos na próxima semana, permitindo-nos, Papai do Céu. Amém? Olha, foi pouco. O tempo Foi umas 2 horas. passa depressa, né? Mas permitindo, Papai do Céu, nós retornaremos na próxima semana. E eu queria reforçar, pedir para vocês que se encarregassem de uma frase, cada um. Eu quero que o Uma frase. sabe o que é? O índio. Vamos lá, calma. Pensa numa frase pequena em qualquer idioma, em inglês, em francês, espanhol, qualquer dialeto africano, uma frase em qualquer idioma. Traduz para a próxima semana. Você vai escolher a frase e traz para a próxima semana. E aqui nós vamos ver as possibilidades tradutórias. Se eu pegar a frase que o Negão... Se eu pegar a frase que o Negão traduzir, será que eu vou usar as mesmas palavras que ele usou para a tradução? Se eu pegar a frase que você traduzir, será que eu vou usar as mesmas palavras para a tradução? Não, meu tá cheio de palavras. Entendeu? Então a gente vai fazer esse exercício pequeno só para a gente refletir um pouco sobre as traduções que nós encontramos sobre a Bíblia. E aí a gente vai refletir um pouquinho nisso, daquela perspectiva, daquele irmãozinho que talvez não tenha compreendido melhor, talvez, isso ainda, e vai por aquele caminho que diz que essa versão é falsa ou aquela não é verdadeira e assim por diante. Será que é assim? Ou a gente tem questões que são, na verdade, bem menores e que cabe a gente compreender um pouco melhor para administrar essas questões e trabalharmos com a Escritura Sagrada. Queridos, até a próxima semana. A oração nossa é que Papai do Céu continue enchendo o seu coração, enchendo sua mente da revelação da sua palavra, a fim de que você possa conhecê-lo cada vez mais. Amém? Dedique-se à reflexão, à análise, ao estudo da palavra de Deus, e Ele mesmo, a seu tempo, se revelará para você e manifestar-se-á de modo salvífico para a sua vida, para a vida da sua família. Essa é a nossa oração, sinceramente, em nome de Yeshua. Amém? A graça de Deus repouse sobre a sua família, em nome de Yeshua. Amém. Amor.